sabe o que eu estou intuindo, assim, depois de ouvir, logicamente, os analistas políticos de esquerda, o que pode ter acontecido no governo Lula e do Bolsonaro, assim. Por exemplo, por que Bolsonaro não está sendo preso? Porque isso deve indicar que ele não vai ser mesmo. Por que Lula, ao contrário, foi preso? Por que depois ele foi solto, né? Bom, ele foi preso, daí acho que já falaram bastante sobre o assunto. Mas por que ele teria sido solto, Lula, na verdade? É para exatamente tirar o Bolsonaro do poder, porque eu acho que o Bolsonaro não estava assim, mais sendo útil para direita, né? Do jeito que eles pensavam que podia ser, ele não foi útil. Inclusive foi um assassino. Ele era de extrema direita, enfim. Eles deviam saber que ele era de extrema direita, mas não sabiam exatamente o que ele era capaz de fazer. E ele foi, né? Ele foi capaz de fazer coisas muito horríveis, né? Então, isso deve ter pego também pessoas das famílias, mesmo das pessoas de direita. Bom, agora aqui estão só jogando esse negócio aí na cara da gente. Então, eles soltam o Lula, porque daí, assim como antes todos os tribunais tinham concordado que o Lula era culpado e tudo, de repente todos concordam, acho que foi o Supremo, né? Não sei quem que realmente avaliou que ele era inocente, que ele não podia, que ele foi inocentado, não que ele é inocente. Então ele não podia ter sido preso. Aí ele é solto, ele tem direitos políticos e ele pode ser candidato, porque realmente era só o Lula que podia tirar o Bolsonaro do jeito que estava. Era só o Lula, não viria outro. E o Lula põe o Alckmin, né? Ele disse, essa pode ter sido até uma condição para ele ter sido solto, sabia? Que ele pode ter sido avisado que ele poderia concorrer à presidência, mas que o vice dele teria que ser o Alckmin. Ele pode ter sido avisado disso. Essa podia ter sido uma condição, ele não vai contar para ninguém sobre isso, mas deve ter sido. Para ele fazer justamente um governo moderado. Aí devem ter entrado várias ameaças. E daí a cadeia que o Lula amargou, que foi pouco tempo, foi uma cadeia até gostosa, se a gente pensar bem, né? Tinha até a visita da Janja lá e tudo. Mas não foi tão gostosa, né? Porque ele teve 3 parentes mortos nisso aí, né? Inclusive neto, mulher, irmão, e ele não pôde... Teve um que ele não pôde nem mentir, parece. Foi muito triste. Mas tem o seguinte, ele é um ser humano como todo mundo, e a cadeia agiu sobre ele com trauma. O Lula está traumatizado pelo que ele passou. E ele não é um homem assim tão valente, porque tem que ser valente para você passar um grande trauma, como ele passou, onde ele temeu pela vida dele, por tortura, uma série de coisas que ele sabia que podiam acontecer, talvez tenham acontecido em algum nível, e ele não quer passar de volta, até porque ele está velho mais. Ele agora ama uma mulher, se ele passar por alguma coisa dessa, a mulher vai passar junto. Então o Lula pode ser essa a razão dele estar concordando muito assim com os poderosos, bancos, uma série de coisas, ele está governando por eles, né? Isso foi bem o que o Fernando Horta hoje falou na live dele, tá? Se ele está governando para a elite, pelo menos para não modificar, olha a luz, para não modificar isso aí, a razão pode ser essa mesmo, tá? Ele não é valente, ele é muito inspirado, ele tem muita inspiração, e isso fez os governos dele anteriores, porque é por causa dessa inspiração dele, e aí ele teve pessoas do lado dele desenvolvendo as ideias dele. E agora ele já não tem mais essas pessoas, tá? Que também foram presas, a grande parte delas. E entre a juventude ele não encontrou outras pessoas. Olha, se a gente pensar que, por exemplo, a presidente do PT, a presidenta do PT, é uma mulher que anda de colar de pérolas, não dá para saber muita coisa sobre o PT, só isso, né? O PT aqui tinha petistas e, no entanto, o comitê dele ali foi gerido por um bolsonarista, que era dono do local, tá? Ninguém me ligou, eu pedi para me ligar,
para fazer. Se bem que eu estava morrendo de medo de ficar ali também. Mas, em todo caso, tinha muito petista aqui. E eles só apareceram no dia que era para irem para Curitiba pro comício lá do Lula. Tá? Foi só isso. Daí veio o ônibus buscar aqui. E depois, uns dias depois, eles apareceram, né? O comitê aqui levou 10 tiros. Essa cidade é bem bolsonarista. Nossa, a gente tá pensando no meu nariz. É bem bolsonarista, tá? E, enfim, não há preocupação, né? E tem outra coisa. As pessoas que fazem conteúdos de esquerda, elas podem estar sendo atacadas e a gente nem sabe que o motivo é esse, tá? Por exemplo, eu não estou afirmando, porque eu não sei também, né? Mas Alisson Mascaro e Silvio Almeida, meio que um atrás do outro, né? Foram acusados de assédio sexual, que todo mundo sabe que hoje é uma coisa que as pessoas não perdoam, as mulheres principalmente. Então são dois homens de esquerda que tinham um discurso maravilhoso e tal, que tinham poder, porque o assédio tem que ser sobre figuras de poder para configurar assédio, né? E aí eles são publicamente condenados, mesmo que eles não tenham sido condenados na justiça, ainda, não sei, mas publicamente eles já foram, né? Um perdeu o cargo de ministro, o outro acho que é na faculdade também, enfim. E quem diz que esses assédios têm que ser reais? Não precisam ser reais. Um deles pode ter assediado o cara, 2, que não deu certo, os caras não ficaram afim, aí pronto, daí já fizeram a configuração da coisa. O outro também, ele pode ter realmente dado em cima da ministra lá, mas cadê as outras mulheres que disseram que ele cometeu o tal do assédio? Vocês conhecem ela? Eu não vi assim, a cara dela, não vi ela na entrevista não. Então a gente não sabe, eles podem estar derrubando os canais de esquerda, eles podem estar espionando, porque nós estamos fracos, né? Estamos muito fracos, a gente não tem nada, as pessoas começam a ficar com medo porque sozinhas, cada um sozinho não faz nada. E afinal, quem acredita em comunismo ainda, né? Mas não é nem questão de comunismo, é questão de uma justiça social, né? De existir igualdade entre as pessoas. Quem que está realmente pensando em fazer isso? Ninguém, né? Então, essa é uma das coisas, tá? Aí nós temos que nos preocupar que essas pessoas da extrema-direita que estão aí, que eu não sei se elas serão descobertas ou não, mas o fato é que elas são sempre protegidas, porque o próprio Bolsonaro vai voltar, gente. Vocês podem escrever que o Bolsonaro volta a ser presidente, porque ele é uma figura que também ele já deve ter aprendido agora, que ele tem que ser mais obediente, né? E ele é uma figura que ele desperta paixões das pessoas. Hoje, muito mais do que o Lula, porque o Lula já não desperta paixões. Em quem ele despertava paixões, que eram as pessoas de esquerda, as pessoas todas já não confiam mais no Lula. Porque nós somos inteligentes, a gente está vendo que ele não está fazendo nada, né? Mas o pessoal da extrema-direita, eles são fanáticos, eles têm ódio. Tudo que te une pelo ódio, te une muito mais do que pelo amor, né? E aí, os discursos de ódio serão facilitados demais. Por exemplo, o Zuckerberg, vejam bem o que ele fez agora, a Meta, né? Ele tirou as restrições, ele tirou praticamente os algoritmos, é o que ele diz que ele fez. Mas vocês acreditam? Eu não acredito, sabe por quê? Porque os algoritmos, logicamente que eles batem em leis. Eles são criados, na verdade, não é por causa para barrar discurso de ódio, eles são criados para barrar discursos de esquerda, né? Os discursos de ódio sempre passam, porque é a visão do dono da Meta. Ele é um bilionário e se ele quer se manter bilionário, ele tem que estar com a extrema-direita. Como ele não está vendo pessoalmente os acontecimentos, ia ficar mais fácil, né? Se ele estivesse lá no meio da guerra, vendo Israel atacando a maternidade, por exemplo, talvez ficasse difícil para ele ficar nesse discurso, mas ele não está. Ele não está. Então, a gente nem sabe como é que a pessoa analisa na própria cabeça esse tipo de coisa, né?
Então esses algoritmos, eles devem continuar existindo, eu acho, tá? Ainda mais todo mundo querendo debandar do Facebook, né? Eles continuarão existindo, só que de um modo mais fraco e de um modo diferente, tá? Quando houver, tipo assim, reclamação, porque ele está falando que as pessoas têm que denunciar. Então talvez antes as denúncias não chegassem realmente à meta, as pessoas que trabalham na meta, né? Ficasse só lá no meio dos algoritmos, e eles não tivessem um controle de quem é de esquerda ou de extrema direita, quem quer mudar o mundo para melhor e quem quer que fique cada vez pior, porque ficando cada vez pior o mundo significa que Zuckerberg, Elon Musk e essa gente toda, ela fica mais rica e que Trump consegue conservar os Estados Unidos no poder econômico e tal, né? Então talvez agora eles tenham feito esse anúncio, não é que vai sair realmente os algoritmos, mas que as pessoas vão denunciar mais, porque as pessoas vão pensar que não tem algoritmo, tá? Então elas vão denunciar mais e agora eles realmente vão pegar essas denúncias e vão separar o joio do trigo, né? Então, tipo, denúncia, porque normalmente as pessoas denunciam conteúdos de esquerda. Normalmente elas fazem isso, tá? Elas já estão totalmente abiloladas, né? Elas acham, por exemplo, que comunista come criancinha, estão voltando a achar isso. Acham que, enfim, que Lei Rouanet é para bandido. O que mais que acham? Acham aquela coisa, né? E os bandidos de verdade elas apoiam, que são os pastores, no caso. Esses que tiram dinheiro das pessoas. Entre outras coisas, né? Então elas vão começar a denunciar e eles vão separar o joio do trigo, tipo assim, aqueles que denunciam a esquerda, então eles vão em cima dessas pessoas que são denunciadas da esquerda. E os que denunciam a extrema-direita serão separados também. Aí o que eles pretendem fazer? Eles pretendem derrubar tudo que for denunciado da esquerda, tudo que for denunciado da extrema-direita, eles podem até não enaltecer, mas eles não vão derrubar. E as pessoas que denunciam coisas da esquerda e, portanto, elas são da extrema-direita, elas podem até receber convites, assim, para ter seus conteúdos, sei lá, benefícios. Elas podem começar a ter benefícios. O cara tá pescando peixe com a mão. Tá? Elas podem ter benefícios, o que vai aumentar nelas o discurso do ódio. E a esquerda vai enfraquecer, muitos talvez sejam mortos, igual foi na ditadura, só que de uma outra forma, porque percebem, os militares queriam dar golpe no Brasil, golpe militar, e eles realmente não conseguiram, eles vão continuar querendo dar golpe e vão arrumar outras maneiras. Aí, logicamente, tem pessoas que sabem como que poderia ser dado um golpe político, sem usar aquelas forças militares, tanques, eu não sei o quê. Existem muitas formas, ainda mais hoje, com inteligência artificial, com, né, internet, redes sociais. E pode ser só isso, então é o golpe que continua, porque o Brasil tem que continuar sendo escravo dos Estados Unidos, de preferência, mas de repente da China também. Tem que atuar nas guerras, talvez. Muitos jovens revoltados talvez sejam cooptados para guerras. A gente não sabe o que pode acontecer, tá? Então a gente não deve acreditar em tudo assim que eles dizem, porque pode ter coisa muito pior por trás, né? Eu pretendo sair do Facebook, do Instagram, mas às vezes é bom você continuar, né? Que seja com um perfil bem discreto, assim que ninguém saiba que é você, para você começar a observar o que está acontecendo, né? Com outro e-mail, talvez, que não seja do Google, sabe? Observar o que está acontecendo, porque de qualquer modo nós estamos aqui. E nós temos que estar atentos também a esses ataques programados de escolas, porque eles realmente acontecem em combinações lá de chans da Dark Web, e você nunca sabe quem são as pessoas que estão lá. Pode ser pessoas assim da tua família, pode ser teu vizinho, teu amigo, que, sabe, que daí fica com raivinha de você e vai lá no chão lá, onde alguns idiotas, bem idiotas mesmo, vão fazer os ataques, e eles dão o nome da escola onde estudam teus filhos, por exemplo.